nós vamos aprender como colocar o nosso Deus como nosso vingador. Você que está nos assistindo ainda dá tempo. A última reunião será às 19 horas. Nosso endereço é fácil. É Avenida Miriti, 2440, no Largo do Bicão. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Graças a Deus. Amém? Vamos entrar aqui na palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender aqui sobre a importância do perdão, né? Pastor, o que é o perdão? O perdão não é amnésia, entendeu? O perdão é uma posição que Deus espera que nós tomamos. Quando nós perdoamos, nós estamos colocando o Senhor Deus como nosso vingador. Ele diz que dele é a vingança. Ele não permite que nós venhamos a nos vingar por nós mesmos, com a palavra, o Divino Espírito Santo. Abra a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Nosso amigo Baruque, está na produção, excelente, estará colocando para nós. Vai lá, Baruque. 2 Coríntios 2, versículo 10, está escrito assim, ó. E a quem perdoardes, entendeu? Ele está falando aqui sobre o perdão. O tema é o perdão. Alguma coisa. Então perceba, o primeiro passo é não potencializar o perdão. Muitas das vezes a pessoa diz, eu não consigo perdoar. Não, é demais para mim. Então Deus está dizendo que o perdão você deve minimizar, colocar ele como algo assim insignificante. Ou seja, Deus está dizendo, não potencialize o perdão. Potencial tem o Senhor Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, então ele está dizendo o perdão como se fosse alguma coisa. Continua. E a quem perdoares alguma coisa, presta atenção. Também, porque o que eu também perdoei, presta atenção. Vou ler de novo. E a quem perdoares alguma coisa, também eu. Então olha só, até o apóstolo Paulo ele teve que perdoar. Eu tive que perdoar alguma vez. E você também vai ter que perdoar. Todos nós passamos e iremos passar pela prova do perdão. Ele está dizendo também eu. Agora, presta atenção, ó. Porque o que eu também perdoei. Agora, ó. Se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz. Agora, ó. Na presença de Cristo. Isso mesmo. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, o que nós aprendemos aqui? Não deveria, mas infelizmente, Satanás continua vencendo. Eu não estou dizendo aqui que ele é vencedor, mais que vencedor somos nós, e o supremo vencedor é o Senhor Jesus. Mas quem é o tipo de pessoa que o Satanás vence? Aquele que não perdoa. Então presta atenção que você está aprendendo. O perdão não é amnésia. O perdão é uma posição que você tem que tomar. O perdão significa que aquela pessoa, ela não é digna da sua confiança, que aquela pessoa ela não tem mais afinidade com você. Mas o perdão é para que você não saia da presença de Cristo. Essa pessoa foi ingrata, essa pessoa te decepcionou, essa pessoa te magoou, te machucou, e agora você não pode deixar que ela vai te levar para o inferno. Porque olha o que a Bíblia diz lá, ó. Por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Ou seja, assim como nós evangelizamos para tirar as pessoas das trevas para a luz, assim o diabo quer nos tirar da luz e nos levar para as trevas. Como assim, pastor? Usando uma pessoa para nos decepcionar, usando uma pessoa para colocar uma mágoa, um ódio, um rancor no nosso coração. Porque como é que eu digo que eu amo a Deus que não vejo e odeio meu irmão que vejo? Eu sou mentiroso, porque aquele irmão, aquela irmã, ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Então o diabo, ele coloca essas pessoas no nosso caminho, para quê? Para nos tirar da presença de Cristo, colocando uma ingratidão, colocando uma decepção, e aí a gente ora, e a oração não é ouvida. Por quê? Porque existe um bichinho dentro de nós, uma mágoa, um ódio, um ressentimento. Outro dia eu conversava com uma senhora e falava assim para ela, que ela falou para mim que não suporta uma outra pessoa. Aí eu falei para ela, deixei o papo ir, aí depois eu joguei para ela, vamos colocar assim um ponto de interrogação, né? Eu disse assim para ela, a senhora vai para o céu? Ela, com certeza, pastor, isso aí eu não tenho dúvida, eu vou para o céu. Eu falei, pô, legal, beleza, muito bem. E eu te pergunto,
E se aquela pessoa que a senhora tem uma adversidade com ela também for para o céu, como é que vai ser? Ela já ficou esquisita. Mas a senhora não gosta dela. Diz que não suporta a pessoa. Só em falar o nome dela, a senhora já se sente abalada. Imagina se as duas vão para o céu. Como é que vai ser? Jesus não fala com fulano, não. Não existe isso. Então Deus, ele permite que nesse período aqui da terra, nós venhamos a nos acertar um com o outro, para que aí sim possamos ir para o céu. Ele não está dizendo que é fácil, porque a presença de Deus não é para qualquer um. A presença de Deus, meu amigo, minha amiga, é para aquele que paga o preço. O próprio Cristo passou por isso. A Bíblia nos ensina que de um lado estava um homicida, chamado Barrabás, do outro, Jesus. E a alegação era Filho de Deus. E aí as pessoas tinham que escolher: quem é que a gente vai crucificar? Barrabás, o homicida, ou Jesus Cristo, Filho de Deus? E todos unanimemente diziam: solta Barrabás e crucifica Jesus. Sabe quem disse isso? O povo. Aquele que Jesus curou, aquele que Jesus libertou, aquela pessoa que provou dos 5 pães e 2 peixinhos, aquelas pessoas é que falaram: crucifica, mata Jesus. Ali naquele momento, a raiva, o ódio, tentou entrar no coração de Cristo. Por quê? A falta de perdão. Mas ali Jesus nos ensina algo fenomenal. Ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Você precisa saber o que você está fazendo. Não se deixe influenciar pela raiva, pelo ódio, pela mágoa. A Bíblia está dizendo: não te deixe sair da presença de Cristo. Satanás usa pessoas para nos tirar da presença de Cristo. Você vai entender melhor. Romanos 12. Vamos para Romanos, capítulo 12, versículo 19. Coloca na tela, Baruque. Romanos 12, 19, está escrito assim: não vos vinguei a vós mesmo. Então Jesus está falando que nós não temos o poder de ser vingador. Vingador é Ele, não eu, não você. Não se vingue por você mesmo. Ou seja, não ocupe o lugar que é do Senhor. Olha lá, amados, não dai lugar à ira. Olha lá, mas dai lugar à ira. Ou seja, é inevitável. A raiva, a ira, o ódio vai chegar, mas não se vinga. É impossível você não ter a raiva, ódio de uma pessoa. Ela vai vir. Ela vai vir procurar o lugar dela. Cabe a você fazer o que ele está escrito. Porque está escrito. Vai, Baruque. Minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Então, o que Deus está dizendo? Você, nós não somos vingadores. Ele é o nosso vingador. A ira vai vir, a raiva, o ódio vai vir. Porque uma pessoa ser ingrata com você, uma pessoa te decepcionar, uma pessoa te abalar, isso impossível você não sentir. Então Deus está dizendo para mim e para você que é necessário que nós permitamos que a Escritura, a palavra de Deus, ela fale mais alto do que os nossos sentimentos. Olha o que a Bíblia está ensinando para mim e para você aqui. Está escrito: do Senhor é a vingança, não é minha, não é sua. Então não deixe que a ira tome uma atitude, que quem é o vingador é o Senhor. Olha o que ele vai continuar dizendo, continua. Portanto, se o teu inimigo, olha lá, não é o amigo não, é o teu inimigo, tiver fome, mata ele, é isso? Hein? Dá-lhe um tapa nele, é isso? Não, dá-lhe de comer. E se ele tiver sede? Dá-lhe de beber. O que Deus está dizendo? O mundo gira. O mundo gira. Aquela pessoa, ela vai precisar de você. Hoje você está por cima, amanhã você pode estar por baixo. Hoje você está por baixo, amanhã você pode estar por cima. Ele está dizendo: não é para você ficar amiguinho dela, não é para você ficar igual um bocó com teu inimigo, não. Ele está dizendo: se aquela pessoa tiver alguma necessidade, entrega para ela e ajuda ela. É fome? Dá ela de comer. Ela vai ter sede, ela vai te procurar, dá ela de beber. É necessidade. Ela vai passar necessidade, ela vai vir na sua mão. E ali é Deus provando como está o teu coração. Olha o que ele vai dizer agora, portanto, o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Agora, porque fazendo isso, não negando a necessidade que a pessoa precisa, olha só, amontoarás brasa de fogo, leia, sobre a sua cabeça. Você dá o de beber, a necessidade é comer, e Deus envia fogo. Deus envia fogo. É o que ele está dizendo: faça isso,
E o próprio Deus vai deixar aquela pessoa confusa, vai deixar aquela pessoa perturbada. E o próprio Deus vai se vingar, porque dele é a vingança. Olha lá, sobre a sua cabeça. Continua. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o quê? Com bem. Como você viu, o inimigo ele não pode entrar em nossa vida. Então ele usa pessoas para nos tirar da presença de Deus. Então Deus está dizendo, não se iguale àquela pessoa. Aquela pessoa já te machucou, te decepcionou, te traiu. Agora o diabo quer usar essa pessoa para quê? Para te tirar da presença de Deus. E aí ele entra e te vence. O diabo não deveria, mas alguns ele acaba vencendo. Por quê? Porque ele está dando lugar ao ódio, à ira. Não, eu vou matar. Não, fulano podia ter feito isso comigo. Não, eu vou procurar minha vingança. Não, calma aí. E outra coisa, presta atenção, tudo tem um tempo. Não sai distribuindo perdão. Às vezes a pessoa pisou na bola, aí ela nem se arrependeu. Ela nem chegou para você e pediu desculpa, e você já está dizendo, está desculpado, está desculpado. Sabe o que a pessoa vai dizer? Eu não te pedi nada. Eu não te pedi nada, por que você está me dando perdão? Eu não te pedi nada. Então calma, quem vai gerar o arrependimento é Deus. Mas cabe a você manter o seu coração puro. Nós vamos a um exemplo que Deus vai falar mais contigo. Daniel, capítulo 6, versículo 14. Esse exemplo aqui você vai gostar muito. Daniel, capítulo 6, versículo 14. Abra lá, por favor. Daniel 6, o versículo é o de número 14. Isso aqui, pessoal, havia uma ordem que ninguém poderia invocar outro Deus se não fosse o rei, né? Dário, na época. E Daniel orava 3 vezes ao dia buscando a Deus. E aquele que fizesse isso seria lançado na cova dos leões. E olha o que aconteceu. Vamos lá. Daniel 6, versículo 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol. Trabalhou por salvá-lo. 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, presta atenção, o teu Deus, agora, a quem tu continuamente serve. Olha só, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel, com o anel dos grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. O que nós aprendemos aqui? Até o rei tentou ajudar Daniel, mas não conseguiu. Já era, tinha uma lei, Daniel infringiu a lei e foi lançado na cova dos leões. Cuidado, aprenda uma coisa. Se alguma pessoa está tentando te ajudar e ela não está conseguindo, acalma teu coração. Tem coisa que não é o homem, é só Deus que faz. O rei trabalhou, mas presta atenção, você vai entender. Daniel tinha que ir para a cova dos leões. Eu e você, um dia vamos ter que passar pelo teste do perdão. Nós vamos cair na cova do perdão, da ingratidão, da decepção. Faz parte. Deus poderia ter livrado Daniel de cair naquela cova, mas você vai ver que Deus livra Daniel na cova. Preste bem atenção, até o rei entendeu e acreditou. Olha, o Deus que você serve continuamente. Então Daniel, ele não era um homem que servia a Deus só quando tudo estava bem. Daniel não era um homem que servia a Deus só quando as coisas estavam ao seu favor. Perceba, no reinado, Daniel servia a Deus, comendo do bom e do melhor, servindo a Deus. Agora, Daniel é lançado na cova dos leões. Ele continua servindo a Deus. Você não deve servir a Deus só quando as coisas estão boas. Você não deve servir a Deus só quando tudo está a seu favor. Mesmo na cova do perdão, sirva a Deus. Mesmo na cova da decepção, da ingratidão, da humilhação, sirva a Deus.
Porque ali você vai ver o poder de Deus. Olha o que aconteceu. O próprio rei o lançou. E ninguém podia mudar. O rei trabalhou daqui, trabalhou de lá, não vou mudar. Não. Os homens que lançaram ele lá falaram, não pode mudar. É uma lei irrevogável. É uma cláusula pétrea, como se diz no direito hoje. Não pode ser mudado. Ela é imutável. Ela não pode ser mudada. Agora você vai ver Deus trabalhando. Vamos lá. Versículo de número 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, olha só, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música. Agora. E fugiu dele o quê? Só Deus não deixa a pessoa dormir. Deus tirou a paz. Deus não deixou o rei dormir. Meu irmão, minha irmã, ninguém vinga a nós do que o Senhor. Ninguém nos abençoa como o próprio Deus. Então entrega essa situação na mão de Deus. Mas fulano fez isso comigo. Ele mexeu no meu casamento. Ele me traiu. Ela me traiu. Olha, quebrou minha confiança. Me decepcionou. É muita ingratidão. Calma. Primeiro, maldito homem. Você não deveria ter confiado nessa pessoa. Segundo, deixa Deus tratar. Deus tirou o sono do rei. Ele pode mover autoridades. Ele é Deus. Tudo que você tem que fazer é manter-se na sua posição. Olha o que ele vai dizer agora. Ó, presta atenção. Ó, 19. E pela manhã cedo, levantou-se e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso, olha só, que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Agora, olha o 21. Então, Daniel falou ao rei, ó seu desgraçado, foi isso? Hein, pessoal? Ah, seu maldito, foi isso? Não, olha o que ele diz. Ó rei, vive para sempre. Olha o 22. O meu Deus enviou seu anjo e fechou o que, pessoal? Isso, a boca dos leões. Presta atenção. Para que não me fizesse dano algum. Agora. Porque foi achado em mim o quê? Isso, muito bem. Inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então veja, aquela cova ali foi um teste para que Daniel reclamasse, murmurasse, guardasse uma mágoa do rei. Naquele momento ele poderia ter dito, seu desgraçado, se não fosse Deus aqui, hein, você me arrebentado, você disse que é meu amigo, me jogou dentro da cova dos leões, foi isso que ele fez? Não, porque ele entendeu o valor do perdão. Ele entendeu que há um Deus soberano acima de tudo, de todos. Então, olha o que Daniel diz quando o rei chega. Primeiro o rei fala para ele que serve a Deus de forma contínua. Então nós temos que servir a Deus contínuo. Não só quando tudo está bem, ou até mesmo quando tudo não está a nosso favor. Quando vem o contrário, quando você está sofrendo a dor da ingratidão, da decepção, da humilhação, perdoa, entrega essa situação na mão de Deus, para que Ele seja o seu vingador, para que Ele possa agir em teu favor. A Bíblia nos ensina aqui claramente que Daniel não guardou mágoa. Olha o que ele diz, eu estou inocente perante, fala Deus, agora e perante o rei. Faz comigo, diga Deus. Ih, mas tá ruim, hein? Fala Deus, agora o rei. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Isso, aqui Deus, olha, e o rei. Deus e o rei. Quando você perdoa, mantém o coração limpo, você está diante de Deus e diante do rei, do povo. É a cruz aonde Jesus opera na sua vida. Mantenha o coração limpo, mantenha o coração puro. Todo mundo, irmão, quer vencer como Daniel venceu, mas ninguém quer enfrentar a cova que Daniel enfrentou. Você vai entender por que Daniel passou por isso. Pula agora para o versículo de número 27 e o 28. Para terminar, vai. E ele, que é o próprio Deus, livra e salva e opera milagres, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Olha lá, continua.
ele livrou Daniel do poder dos leões. Agora, para terminar, hein? Este Daniel, esse que serve a Deus continuamente, esse que perdoou o rei em ter lançado ele na cova, esse que não se levantou contra os homens que falaram mal dele, não. Este Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Não importa quem está no reinado, o importante é que Deus esteja no seu coração. Se tiver que passar pela cova, passe, mas mantenha o coração limpo. Aquilo ali era um teste para que Daniel prosperasse. Nós vamos prosperar, nós vamos vencer muito, em nome de Jesus. Mas você precisa manter o teu coração limpo. Essa cova da decepção que você caiu, essa cova da humilhação, da ingratidão, é um teste para que lá na frente você cante o hino da vitória. Daniel prosperou muito, olha lá, no reinado de Dário e no reinado de Ciro. Mas para ele prosperar nesses dois reinados, ele teve que vencer na cova dos leões. Eu não sei qual é a cova que você está, mas para ele chegar ali, ele teve que vencer a cova dos leões. Talvez você que está me assistindo em casa, ou vocês aqui na igreja, está na cova da humilhação, da decepção, da ingratidão. Assim diz o Senhor para mim e para ti: continue com o coração puro, continue certo, reto, diante de Deus e dos homens. E ainda este ano, o Deus de Daniel estará comigo, estará contigo, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Aplaudo Cristo vivo, ele falou com você. Bem forte. Ao Senhor a honra, a glória e todo louvor. Vem estar conosco, Avenida Miriti, 2440, no Largo do Bicão. Quartas e sextas, às 9, 15 e 19 horas. E domingo, subindo no altar, recebendo a presença de Deus. São os domingos da experiência com Deus. Às 8 e 18 horas. Vamos aplaudir o Cristo vivo. Está encerrada essa transmissão.